Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos Símbolos e Futebol. Por favor, já deixe o seu like, se inscreva no canal para dar aquela força, aquela moral e vamos ao que interessa. Pessoal, nesse vídeo, o que eu gostaria de fazer é simplesmente algumas reflexões acerca do nosso time de coração, o São Paulo Futebol Clube. Claro que muitos de vocês que podem estar escutando este vídeo, é ótimo, né? Mas enfim, que estejam me acompanhando, nem todos são São Paulinos, até porque esse canal não é só sobre o São Paulo. Mas para quem não sabe, que fique sabendo que eu sou São Paulino e eu gosto de dedicar um pouco deste canal ao clube. E este é mais um vídeo que eu queria fazer sobre o São Paulo. E o que eu gostaria de realizar aqui é algumas reflexões de São Paulino para São Paulino, mas sinta-se à vontade, para quem não for também, sinta-se à vontade aí para acompanhar. E mesmo que não acompanhem, deixa o like e se inscrevam, tá, pessoal? Eu peço muito isso porque é importantíssimo e a sua ajuda, ela importa. Ontem foi o 20º aniversário do Tri da Libertadores da América do São Paulo. Algo bastante comovente, que emocionou muitos torcedores e bateu aquele sentimento nostálgico, aquele sentimento, aquelas saudades, aquele tempo assim em que, cara, o São Paulo parecia que o São Paulo era o Bayern de Munique do Brasil. Era uma coisa impressionante. Eu cresci vendo esse São Paulo, essa era de ouro do São Paulo de 2005. Em 2005, eu tinha 8 anos de idade. 8 anos. E eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não me recordo, não tenho lembranças do jogo do Tri da Libertadores. Eu lembro muito bem do Mundial, isso sim. O Tri Mundial contra o Liverpool, disso eu lembro. Né, a defesa incrível do Rogério Ceni, o gol do Mineiro, a assistência do Aloísio, o Lugano dando sangue. Eu lembro, mas o Tri da Libertadores eu não me lembro, não tenho lembranças. Porém, é com essa idade mais ou menos, é um pouco antes, né? Mas eu acho que é mais ou menos perto dessa idade que a maioria começa a realmente ter muitas lembranças mais concretas, algo não tão, como posso dizer, nebuloso. Acho que a partir dos 7, 8 anos é quando começa a ficar mais aquelas lembranças mais sólidas na nossa mente. Apesar de a gente não se lembrar de tudo, como eu próprio falei aqui, do Tri da Libertadores. Então, eu não me lembro do Tri da Libertadores, e isso quer dizer o quê? Que eu nunca senti o gosto de ver meu time campeão da Libertadores. Depois de 20 anos, eu ainda não senti o gostinho de um time, do meu time de coração, ser campeão da Libertadores. Mas eu vi o Tri Mundial e eu vi o Tri-Hexa brasileiro, que foi uma coisa assim estrondosa para a época. Ainda não tinha acontecido a unificação dos títulos do brasileiro, enfim. O São Paulo era o maior time do Brasil naquela época. O que o Flamengo ou o Palmeiras é hoje, era o São Paulo naquela época. Quase foi tetra, tetra hepta brasileiro em 2009. O título escorregou pelas mãos. A taça escorregou pelas mãos. E é muito triste ver essa situação do São Paulo, porque o São Paulo poderia ter tido rumos diferentes. Quando eu falei anteriormente que o São Paulo era o Bayern de Munique do Brasil, muita gente naquela época estava falando que o São Paulo, de fato, se tornaria o Bayern de Munique do Brasil. Gente que eu falo assim, que acompanhava o futebol, que já era adulto naquela época, né, e hoje já é mais experiente ainda, e já acompanhava o futebol porque eu pesquisei isso tempos atrás.
muita gente falando, muita gente não, né, mas tinha pessoas sérias falando que o São Paulo se tornaria o Bayern de Munique do Brasil. Talvez isso seja muito exagerado, mas seria algo próximo disso. Por quê? Porque a gestão do São Paulo era excelente, o time estava rendendo muito, a torcida crescendo pra caramba, tava dando tudo certo pro São Paulo, tudo certo. E se continuasse nos trilhos corretos, no caminho correto, provavelmente o São Paulo teria se tornado um time, vamos dizer, dominante. Bayern de Munique do Brasil eu acho muito exagero, né? Falar que o São Paulo iria dominar o Campeonato Brasileiro e só ia dar São Paulo aqui no Brasil como dá lá o Bayern de Munique na Alemanha, eu acho isso muito exagero, porque o Campeonato Brasileiro sempre foi muito mais disputado do que o Campeonato Alemão. Sempre tem times favoritos ao títulos do que o Campeonato Alemão. Mas, no mínimo, pelo menos, o São Paulo teria acumulado alguns títulos a mais ao longo desses 20 anos. Talvez a década de 2010 do São Paulo pudesse ter sido uma década muito diferente. Foi uma década tenebrosa. Fiz um vídeo falando sobre isso, é a Era das Trevas do São Paulo. E parece que ela ainda não acabou. No vídeo que eu fiz, eu tava meio em dúvida, otimista ao mesmo tempo, mas em dúvida. E hoje parece que eu já não tenho mais dúvida. Passado alguns meses, eu acho que realmente a Era das Trevas ainda não sumiu. Ela deu, vamos dizer assim, uma clareada, mas já voltou a escurecer novamente. Deu uma clareada lá em 23, né, com a Copa do Brasil, mas parece que voltou a escurecer. Eu espero estar muito enganado, mas é essa a sensação que eu tenho acompanhando as notícias do clube. Então, continuando, eu acho exagero dizer que o São Paulo iria dominar o cenário nacional, mas com certeza teria sido um time muito mais vencedor do que foi na década de 2010. Na década de 2010, gente, o São Paulo só conquistou um título, a Copa Sul-Americana. Isso já diz tudo. Não tô falando que se o São Paulo tivesse se mantido nos trilhos, no caminho correto, agora ia ter 15 brasileiros, 8 Libertadores, 8 Mundiais. Não, não é nada disso. Sem exageros. Mas teria sim um título a mais, alguns títulos a mais. Eu acho que o São Paulo já seria pelo menos um octa brasileiro. Tinha condições aí, né? Desde o último título em 2008, tinha condições de ter conquistado aí pelo menos mais uns 2 títulos, vai? Se tivesse se mantido com a boa gestão e administração. Se a corja do São Paulo, que está no São Paulo desde 2009, estivesse preocupado com o clube e não com os próprios egos, com os próprios bolsos e com a permanência no poder. Se a corja que hoje está no São Paulo e que está desde 2009 até hoje, porque é tudo farinha do mesmo saco, é a continuação, tá, gente? É a sucessão direta desde 2009 da situação do São Paulo. E, então, são farinhas do mesmo saco. E provavelmente isso ainda vai perpetuar. Se esses caras tivessem um pingo de amor pelo clube, eu acho que o São Paulo aí teria pelo menos aí mais uns 2 brasileiros. Copa do Brasil acho que já teria vindo antes de 2023. Quem sabe a de 2023 fosse o bi ou o tri da Copa do Brasil. Libertadores, eu acho que pelo menos mais uma. Mundial eu não vou falar porque Mundial realmente é muito complicado, mas que hoje é o Intercontinental, mas pelo menos mais uma Libertadores. Paulista não teria ficado 15 anos sem ganhar Campeonato Paulista. Não teria ficado. Não tô falando que teria ganho 10 paulistas, não é isso, mas não teria ficado esse jejum todo. Teria conquistado aí uns 2 paulistas nesse meio tempo, pelo menos, né, 2, 3 paulistas nesse meio tempo. Então, percebam que o São Paulo, ele, né, teria aí
uma sala maior de troféus. Se continuasse no caminho correto, coisa que não aconteceu, como eu já disse, por conta desta corja que está no clube atualmente. E aqui eu falo desde o presidente até conselheiros, tá, gente? É estrutural o problema do São Paulo. Meses atrás, vocês devem ter acompanhado que foram nomeados 10 conselheiros vitalícios. 10 conselheiros vitalícios. E que alguns deles são palmeirenses e santistas. Eu achei que tinha corintiano aí no meio também, mas parece que não. Parece que é palmeirenses e santistas. Mas mesmo assim, é um absurdo. Em uma live que eu assisti do Barolo, acredito que todos vocês que estejam me ouvindo agora saibam quem é o Barolo. Ele fez uma live um mês atrás, mais ou menos, com um dos conselheiros, um dos poucos que ainda prestam lá dentro de São Paulo, chamado Flávio Marques. Recomendo muito que vocês assistam essa live. Procura lá, Barolo Flávio Marques no YouTube. Vou achar rapidinho. E lá, o Flávio Marques, ele explica, Marques, né, não Marques. O Flávio Marques, ele explica que a nomeação de conselheiros, seja eles vitalícios ou não, é simplesmente politicagem. Não é por mérito. Não é por amor. Não é por algo que fez de grandioso pelo clube. Não, é simplesmente politicagem. É isso que se tornou São Paulo. Uma corja de pessoas com acordos políticos com a intenção de perpetuar-se no poder. Não com a intenção de fazer do São Paulo um time cada vez maior, se é que isso é possível, mas com a intenção de permanecer no poder. E isso é bastante desmotivador e decepcionante também. E eu pergunto, eu acho que esse vai ser o título do vídeo, será que veremos o retorno desse gigante? Veremos o São Paulo novamente voltar a ser protagonista, tanto nacional quanto internacional? Quando eu lembro do passado, lá em 2005, 2008, se eu voltasse pro passado, numa máquina do tempo, e chegasse pro meu eu do passado, lá de 2005 a 2008, em algum momento desse período eu voltasse e falasse para o meu eu criança, pré-adolescente, que eu vim do futuro, do ano de 2025, e que eu fiz um vídeo falando sobre o desmoronamento do clube. Que o São Paulo, apesar de ainda não ter uma Série B, não ter sido rebaixado, virou um time que pouco conquistou nesses últimos 20 e poucos anos. Que conquistou, na verdade, só uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil, um Campeonato Paulista e uma Supercopa do Brasil. O meu eu do passado iria simplesmente não acreditar. Não acreditar. Nunca que eu, há 20 anos atrás, iria imaginar, nossa, será que até 2025 o São Paulo conquista o tetra da Libertadores? Na verdade, nessa época, gente, eu gostava de fazer esse tipo de brincadeira, de imaginar o futuro do São Paulo, né? Essa curiosidade. Eu falava, nossa, daqui 20 anos, quantas Libertadores o São Paulo vai ter? Quantos campeonatos brasileiros? Quantos paulistas? Eu fazia esse tipo de brincadeira com os amigos, de, né, coisa, né, da molecagem, falar sobre o futebol, entre outras coisas. Eu nunca iria imaginar que, passado 20 anos, o São Paulo ia ter
basicamente o mesmo número de títulos que tinha naquela época, que não mudou quase nada. Só ganhou um paulista a mais e é, 3 títulos inéditos. Nossa, que legal. Mas só um de cada também, né? Sul-Americana, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil. É complicado, né, gente? É complicado. Mas é isso, pessoal. Eu queria comentar sobre isso com vocês, para não passar em branco essa, esse aniversário do 20 dos 20 anos do Tri da Libertadores. Fica aí a reflexão: será que veremos o retorno desse gigante a médio e curto prazo? Será que veremos? Eu tenho 28 anos. Não sou velho. Mas eu sinceramente fico com receio se quando eu estiver lá com meus 50, 60 anos, se é que eu estarei aqui ainda, né? Mas eu fico pensando, né? Será que vai ter mudado muita coisa? É mais fácil pensar que vai ter mudado, só que para pior do que para melhor. É mais fácil pensar dessa forma. Diferente do que eu pensava há 20 anos atrás, como eu disse, lá em 2005, eu fazia essa brincadeira. Nossa, daqui 20 anos, em 2025, quantas Libertadores será que o São Paulo vai ter? Quantos mundiais? Quantos brasileiros? Era esse tipo de brincadeira, de adivinhação que eu tentava fazer com os meus amigos. Hoje, eu me pego pensando de forma mais reflexiva, né? Não mais de brincadeira. Será que daqui a 20 anos, lá em 2045, teremos mudanças no número de títulos do São Paulo? Ou será que serão títulos, números de rebaixamento? Fica a reflexão. Eu sei que não é fácil falar isso e que muita gente pode não gostar, mas é o caminho que o São Paulo está tomando, tá, gente? Infelizmente, é esse o caminho que o São Paulo está tomando, se não fizermos nada. E o que nós podemos fazer como São Paulinos? Bom, a minha parte eu estou fazendo, que é criar um canal, ainda que não fale só sobre o São Paulo, mas falo também sobre o São Paulo, para conscientizar o torcedor que ainda não sabe o que está acontecendo e tirar aqueles torcedores que ainda estão na primeira camada, vamos dizer assim. Aquela camada do tipo, tem que mudar o jogador, tem que mudar o técnico. E parece que essa pessoa ainda não acordou para a realidade de entender que o problema do São Paulo não é no campo, é extra-campo. E em breve pretendo, não essa semana, talvez mês que vem, não sei, mas pretendo fazer um vídeo explicando não, nomeando, dando os nomes dos conselheiros e de pessoas tão culpadas quanto Belmonte e Casares pela atual situação de São Paulo. Para que vocês conheçam esses nomes e façam pressão. Pressão nas redes sociais e, quem sabe, pressão nos estádios. Porque, apesar de eu ser um canal minúsculo, eu não sou o único que estou fazendo isso. Existem canais são paulinos bem maiores, como o próprio Barolo, que eu citei, que também fazem esse tipo de trabalho. Então é isso, pessoal. O que nos resta fazer, além de continuar torcendo pelo nosso clube do coração, é se informar sobre o que está acontecendo com São Paulo, se informar por que o São Paulo chegou ao fundo do poço, pesquisar sobre isso e conscientizar os outros. Conscientizar. Eu sei que nem todo mundo quer criar um canal no YouTube para falar sobre isso, mas não tem problema. Só o fato de você se informar sobre isso já é um passo enorme. Um passo enorme. Porque fazendo pressão nos conselheiros, fazendo pressão nos diretores,
pressão na administração em geral do São Paulo, é aí que a gente vai começar a ver mudanças. Mas é fazer assim uma pressão infernal pra cima desses caras. É realmente expor o nome e a foto. Isso não é crime, isso não é ilegal. Você falar, por exemplo, ó, tá vendo esse conselheiro vitalício aqui? Então, ele nem São Paulino é, e ele não fez nada pelo São Paulo. Chegou a esse patamar simplesmente por politicagem. Isso é público, tá, gente? É só pesquisar. Talvez alguns seja um pouco mais difícil de achar, mas ainda assim é público. O que nos resta fazer é isso. Tá bom, pessoal? Então fica aí a reflexão. Fiquem todos com Deus. Por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e até a próxima. Valeu, falou.